Antes de começar, vamos orar. Pai eterno, obrigado porque estamos aqui na Tua presença. Obrigado porque já sentimos a presença do Espírito Santo aqui, movendo-se entre nós, aquecendo o nosso coração com o Teu amor. Ouve a nossa oração, dá-nos a Tua bênção, responde os anseios de cada um que com fé está suplicando, está pedindo, que o Senhor responda segundo a fé que cada um deposita neste precioso Salvador que é Jesus Cristo. É em nome de Jesus que pedimos a bênção e agradecemos. Amém. Queridos, quando nós amamos uma pessoa, nós inventamos uma porção de títulos para ela. O marido arruma títulos, os mais lindos possíveis para a sua esposa, a esposa para o marido, os pais para os filhos. E você vai encontrar na Bíblia também muitos lindos títulos para Jesus. O maravilhoso Jesus, o incomparável Jesus, o desejado de todas as nações. Esta semana, a minha esposa, fazendo o ano bíblico dela, disse para mim: Samuel, você leu aqui em Ageu? Abra sua Bíblia, né? Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, vamos ver os versos 3 até o verso 9. Leiam comigo aqui. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, falando do templo, o templo de Salomão, que foi destruído no ano 586 a.C. Depois, o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, permaneceram lá 70 anos, quando retornaram, construíram o novo templo, chamado de Templo de Zorobabel. Mas era muito feio em comparação ao templo de Salomão. Era muito humilde, muito simples este segundo templo. Por isso está dizendo aqui o verso 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? E agora o verso 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadag, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherá esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. E agora o verso 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque nela virá o desejado de todas as nações. Esse título foi o título escolhido para ser o livro, o clássico de Ellen White, que ela escreveu, o livro clássico sobre a vida de Jesus, dando esse título, o desejado de todas as nações. Jesus é o desejado de todas as nações. Bendito seja Deus por Jesus Cristo, que aqui nasceu e se tornou um de nós. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 7 e o verso 14. Eu quero exaltar, eu quero destacar a vida de Jesus Cristo, predita, anunciada através dos profetas do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 7, vamos ver então o verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus profetizou 700 anos antes de Cristo nascer que o Filho de Deus nasceria nesta terra de uma virgem. Aqui está falando de Jesus, o desejado de todas as nações. Mas não é somente o verso 14. Eu sempre vejo o verso 14 de Isaías 7 sendo usado para falar de Jesus. Mas eu nunca vi
o verso 15 e o verso 16 serem citados para falarem de Jesus? Por quê? Presta atenção. O verso 15 e o verso 16 também estão falando de Jesus. Leia comigo, verso 15, falando de Emanuel, Jesus Cristo. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Deus o Pai tomou cuidado para que o seu filho, ao nascer na terra, fosse cuidado, disciplinado, protegido, até que ele pudesse o quê? Rejeitar o mal e escolher o bem. Por que é que Jesus Cristo só começou o seu ministério com 30 anos? 30 anos era a maioridade naquele tempo. Antes desse tempo, de 30 anos, Jesus era considerado um jovem. Ninguém pararia para ouvir Jesus falando. Então, ele teve um tempo em que ele foi orientado pelo Espírito Santo para aprender a rejeitar o mal e escolher o bem. Verso 16, na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Queridos, assim como Deus Pai cuidou do seu filho na terra, para que ele não fosse enganado por Satanás quando criança. Será que é fácil Satanás enganar uma criança? Se você disser para uma criancinha, por favor, vai lá fora, veja se eu estou lá. A criança vai. E ela volta e diz, não, você não está lá. A criança é inocente. Satanás tentou vencer o Filho de Deus como criança, aliás, tentou matar o Filho de Deus como criança, quando nasceu. Por isso ele mandou, através de Herodes, matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele queria matar o bebê Jesus. Mas Jesus, a Bíblia diz que veio como o segundo Adão. Quando a Bíblia diz que Jesus veio como o segundo Adão, está dizendo que ele veio para enfrentar a Satanás na fase adulta. É óbvio que Jesus enfrentou Satanás quando criança, quando jovem, é óbvio, mas não da forma como Satanás desejaria. Ele tinha uma proteção. Jesus Cristo era Deus e era homem, 100% Deus, 100% homem. E quando você lê o escrito de Ellen White, ela traz luz sobre esse texto aqui de Isaías, capítulo 7, verso 15 e 16. Veja o que ela escreveu em 1898. Ellen White escreveu: ao contemplar a aparência infantil, resplandecente de animação, ninguém podia dizer que Cristo fosse igual às demais crianças. Pastor Samuel, eu sempre ouvi dizer que Jesus era igual às demais crianças. Como Jesus poderia ser igual às demais crianças se ele não nasceu como as demais crianças? Ele não nasceu como todas as crianças nascem. Todas as crianças têm um pai e uma mãe humanos, pecadores. Jesus teve uma mãe humana, mas não teve um pai humano. Ele nasceu sendo gerado pelo Espírito Santo. Lucas 1, 35. Abra sua Bíblia. Em Lucas capítulo 1 e o verso 35. E leia comigo. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Só ele nasceu santo. Ninguém mais. Nenhuma outra criança. Só Jesus nasceu santo, já do ventre materno. Igual a mim? Igual a você? Não. Semelhante a nós. Semelhante a nós. Nós não fomos feitos semelhantes a Ele? O que é que diz Gênesis capítulo 1, verso 26? Que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Semelhança é a forma como Deus nos criou, com Ele.
Semelhança é a forma como ele assumiu a nossa humanidade. Igualdade? Não, nem lá e nem aqui. Igualdade. Somos tentados a fazer de Jesus Cristo um homem igual a nós. Não é igual, ele é semelhante a nós, porque ele não nasceu como nós. Ele nunca deixou de ser Deus. Durante 33 anos na terra, Deus 100% e homem 100%. Mas isso é um mistério, pastor. É um mistério mesmo, chamado de a encarnação de Jesus Cristo. É um mistério. Por ser Deus, ele perdoava pecados. Por ser Deus, ele aceitava ser adorado. Agora, queridos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 9, verso 6, fala que Jesus Cristo não somente era Deus, porque esta é a profecia de Isaías 9, 6, mas ele também é Pai da eternidade. Há muitos que acreditam a eternidade somente ao Pai. Está cheio de gente que crê que Jesus não é eterno. É óbvio que o Jesus homem, humano, não é eterno, porque ele nasceu gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Então ele teve um nascimento. Mas na eternidade, ele também foi criado? Não. Na eternidade ele foi gerado? Não. Houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse? Não. Deus é eterno. É isso que nós estudamos, não é? Na lição. Deus é eterno e é imortal. Para ser eterno não pode ter começo e nem fim. Mas a Bíblia chama Jesus Cristo também de Pai da eternidade. Vamos ler então Isaías capítulo 9 e o verso 6. Isaías capítulo 9, o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso. Vejam os títulos que Deus dá para o seu filho: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Onde ficam, ou como ficam, os que negam a eternidade de Jesus Cristo? Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. O maravilhoso, o desejado de todas as nações. Aquele que é o princípio e aquele que também é o fim. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Existe alguma coisa antes do primeiro? Sim ou não? Não. Ele é o primeiro. Onde ficam os que defendem que o Pai existia e o Filho não? Deus é incriado. Deus é eterno, existente por si mesmo. E o Pai é Deus. E o Filho é Deus. Lemos também Apocalipse 1 e o verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O que é que Jesus Cristo é? O Todo-Poderoso. Mas esse título não é só dado ao Pai? Não, é dado ao Filho também. Também. Queridos, eu fico admirado, fico extasiado diante desse irmão mais velho que nós temos, que se chama Jesus Cristo. Esse desejado de todas as nações, que todos buscam, porque a salvação nele. Ele é o Deus eterno. Ele se fez carne. Ele se tornou um de nós. Ele assumiu uma natureza humana, já que trazia consequências do pecado de 4.000 anos de pecado.
Vou repetir, ele assumiu uma natureza humana que já trazia as consequências de 4.000 anos de pecado, mas moralmente ele era santo, como Adão saiu santo das mãos do Criador. Por isso ele é chamado o segundo Adão. Ele nasceu, nas palavras de Lucas 1,35, nasceu santo. Mas fisicamente ele sentia dores, coisa que Adão, lá no jardim do Éden, não sentia dores, nem sentia fome. Comeu do fruto proibido porque quis, não porque ele estava com aquela fome, com aquele apetite. Não, ele comeu racionalmente, sabendo que estava pecando. Adão. Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Queridos, Jesus Cristo, ele nasceu com um corpo enfraquecido por 4.000 anos de pecado, mas moralmente ele era santo, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 está falando para você do corpo humano que Jesus Cristo assumiu. Isso foi escrito 700 anos antes de Cristo nascer. Vejam o corpo humano que Jesus assumiria ao nascer como um de nós. Isaías 53, verso 1 em diante. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Humanamente, fisicamente, Jesus não tinha beleza física. Como Absalão, a Bíblia diz que era um jovem muito bonito, forte, bonito. Jesus Cristo, fisicamente, ele era um homem comum, mas ele era o santo de Israel. Ele era Deus em carne. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E o verso 3: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, mãos calejadas. Ele tinha músculos porque ele trabalhava duro, com serrote, com martelo, fazendo mesa, fazendo cadeira, fazendo móveis. Ele é conhecido como carpinteiro de Nazaré, não porque era filho do carpinteiro, mas porque ele era carpinteiro. Ele perdeu o pai muito novo. O pai humano não foi quem gerou Jesus, mas o pai José, ele morreu cedo, porque ele já era viúvo quando casou com Maria. E Jesus tocou a carpintaria do pai, ficando conhecido como carpinteiro de Nazaré. Se tornou a figura central da raça humana. A história do mundo está dividida entre antes desse carpinteiro de Nazaré e depois. Antes e depois. Ele é o centro da história humana. E aqui diz o capítulo 53 de Isaías, verso 3: como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele queria morrer pela família humana, mas como Deus não poderia morrer, porque Deus não morre nem que queira morrer, por isso ele assumiu a natureza humana, e na cruz morreu a natureza humana de Jesus, não a divina. Outro mistério: a natureza divina não morreu, não minguou, não diminuiu na cruz, quando Jesus morreu. Morreu a natureza humana? A natureza humana nasceu, a natureza humana morreu, a natureza humana ressuscitou, a natureza divina não nasceu, não morreu, não ressuscitou. Natureza divina é imortal. Simplesmente assim, é imortal. Mas isso é um mistério? É um mistério. É um mistério, mas nós cremos neste mistério. E aqui diz o capítulo 53, verso 5: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele é a nossa cura. Queridos, Jesus Cristo veio para ser nosso irmão mais velho, nosso Salvador, nosso amigo, o desejado de todas as
nações. Ao contemplar a aparência infantil resplandecente de animação, ninguém podia dizer que Cristo fosse igual às demais crianças. Agora eu vou completar o texto, escrito em 1898 por Ellen White. Era Deus na linhagem humana. Estão percebendo o que ela escreveu? Quando seus companheiros o incitavam a proceder mal, quando seus companheiros o incitavam a proceder mal, a divindade reclusia, via através da humanidade. O que acontecia com o menino Jesus? Quando seus companheiros o incitavam a proceder mal, a divindade reclusia, via através da humanidade e recusava-se com decisão. Em um instante, ele discernia entre o bem e o mal, exatamente como Isaías 7, 15 e 16 fala, que ele seria guiado para até o momento em que ele pudesse o quê? Rejeitar o mal, escolher o bem, porque ele veio para enfrentar Satanás na vida adulta. Onde Adão caiu, Jesus iniciou. Adão caiu pelo apetite, Jesus iniciou a restauração humana, dominando o apetite por 40 dias de jejum. Ele começou onde Adão caiu. Satanás gostaria de vencer ou destruir Jesus quando criança, quando jovem, quando adolescente. Mas a divindade o quê? Reclusia através da humanidade. Esse agudo discernimento entre o bem e o mal, que a miúde provocava a ira dos irmãos de Cristo. Os irmãos de Cristo ficavam com raiva dele, porque não conseguiam levá-lo a pecar. Irmão, geralmente tenta irmão, ele tinha irmãos mais velhos, filhos de José. Meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiguinha Melanie, hoje é o seu dia de abraçar esse Jesus incomparável, esse desejado de todas as nações, porque você vai estar selando a sua vida com Jesus através do santo batismo. Ele vai se tornar o incomparável, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz na sua vida, Melanie. Quando o desânimo bater no seu coração, quando os problemas parecerem grandes demais para você suportar, lembre-se que Jesus passou pelo caminho que você está passando. Você, meu irmão, você, minha irmã. Não existe um sofrimento que você tenha que Jesus não tenha tido antes de você. Isaías 43, versos 2, 3 e 1, diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Meu querido irmão, minha querida irmã, lembre-se de que quando o dilúvio veio sobre a terra, Deus se lembrou de Noé. Quando na véspera da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus se lembrou de Abraão, se lembrou de Ló. Quando os 3 anos e meio de seca no tempo da rainha Jezabel não choveu sobre a terra, Deus se lembrou de Elias e providenciou para ele um lar, a viúva de Sarepta, onde ele foi alimentado, sustentado por 3 anos e meio. Deus se lembra de você também. Deus se lembrou dos 3 jovens hebreus dentro da fornalha de fogo ardente e entrou na fornalha junto com eles. Você nunca está sozinho, porque Jesus não deixa você sozinho. Esse é um incomparável Jesus, esse é o maravilhoso, o desejado de todas as nações, o amigo certo para as horas incertas. É confortador saber que mesmo que nossos pais nos rejeitem,
o Senhor Deus me acolherá. Isso é o que está escrito em Salmos 27:10. Salmos 27:10 diz: se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Muitos são abandonados pelo pai, pela mãe, mas o Senhor os acolhe. Eu li a história de Jaime. A história de Jaime é um exemplo que constitui um caso de extrema rejeição por parte dos pais. Foi rejeitado. A mãe e o padrasto de Jaime eram alcoólatras, toxicômanos. Provavelmente por causa do abuso das drogas, Jaime nasceu deformado. Ele também sofria de paralisia cerebral e ele era vesgo. As primeiras lembranças que Jaime tem é de que ele foi rejeitado pela mãe e pelo padrasto. Em tenra idade, Jaime teve de aprender a cuidar de si mesmo. Quando ele tinha 8 anos de idade, o padrasto e a mãe foram mandados para a prisão por tentativa de roubo. E ele foi separado do padrasto e da mãe e ficou sob a tutela do Estado. Passou para a responsabilidade do Estado. Isso aos 8 anos de idade. Quando ele tinha 16 anos de idade, Jaime já havia passado por 8 lares adotivos. Com 16 anos. Já tinha passado por 8 casas. Aos 19 anos, foi considerado incorrigível. A essa altura, Jaime decidiu colocar fim na sua vida. Ele disse: eu não aguento mais viver assim, não quero mais viver. Mas ele ouvia uma voz dizendo: Jesus te ama, Jaime. Jesus te ama. E Jaime reagia dizendo: não, ninguém me ama. Ninguém me ama. Mas uma voz mansa e delicada sempre continuava dizendo: eu amo você, Jaime. Finalmente Jaime disse: Jesus, se você me ama mesmo, então eu lhe entrego tudo que tenho, tudo que sou. Dou para você a minha vida. Desde aquele momento, Jaime passou a sentir uma serenidade que nunca experimentou antes. E Jesus transformou completamente a vida de Jaime. Queridos, esse é o Jesus incomparável, o desejado de todas as nações, que eu apresento para você. Apresento para Melanie, para que ele seja o seu amigo, certo das horas incertas. Eu li a história de Paulo Setúbal, advogado, escritor, jornalista, romancista, poeta, deputado. Nasceu em 1893 e morreu em 1937. Viveu só 44 anos. Paulo Setúbal, nascido em Tatuí, São Paulo. Ele disse: em minha vida estava correndo muito bem, muito sucesso, muitos sonhos. De repente, fiquei tuberculoso. E tudo desmoronou na minha vida. Sabe quando uma pessoa está sonhando alto, pensando grande, e de repente vem uma doença incurável? Naquele tempo, tuberculose era doença incurável. Paulo Setúbal escreveu o livro Confiteor. Você pode baixar, está em PDF dele no Google e ler. Ele diz ali: eu não conhecia Cristo, mas eu percebi que o sofrimento é uma dádiva do céu. O sofrimento é uma dádiva do céu, porque foi no sofrimento que eu conheci o meu Cristo. Ao cabo de uma bem longa e bem lancinante provação, eu me encontrei finalmente com o Cristo. Faz um ano, amigo, que me encontrei realmente com Cristo. Isto é ele escrevendo. Minha vida, quando o encontrei, havia sido golpeada pelo destino com selvagem ferocidade. Eu era um imenso sofredor, eu era um vencido. Trazia os olhos embaciados de lágrimas grossas. Hora dura foi aquela hora da minha vida. Naquela hora dura, contudo,
o Cristo apareceu de improviso no meu caminho. Parecia um homem como os outros, nada de extraordinário, mostrava apenas o aspecto cansado de quem tinha caminhado muito. Vestia-se com pobreza, tinha um ar doce, tinha as mãos calejadas, as vestes vinham empoeiradas do comprido jornadeio. Ele pôs em mim os seus olhos, 2 olhos grandes e complacentes, e quando os seus olhos grandes e complacentes pousaram nos meus olhos, ele parou de súbito em meio ao caminho, parou e disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Que esquisita palavra e que singular promessa. Bem-aventurados os que choram. Aproximei-me um pouco mais deste viajeiro. Eu estava nesse instante muito sucumbido, eu estava extenuado, desbaratado no meu sofrimento. Ele parou no meu sucumbimento, no meu desbarato e disse: vocês que andam afadigados, vocês que gemem sob o peso de um fardo pesado, venham todos a mim, eu os aliviarei. Acerquei-me do homem que prometia me aliviar, e ele continuou: tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para a alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ouvindo eu, na minha angústia, toquei-lhe com as mãos trêmulas a auréola do seu vestido e perguntei ansioso: quem é você? E ele me disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que acento, o acento daquela voz! Nunca homem algum, nenhum falou como aquele homem. Acheguei-me totalmente a ele, sentamo-nos um ao lado do outro, conversamos. Eu vi que me havia encontrado com um amigo de que carecia, com um amigo que hoje é o meu melhor amigo, o amigo supremo, o amigo certo, na hora incerta. Essa é a experiência de Paulo Setúbal com o Cristo que apareceu na sua vida quando ele estava tuberculoso. Não é esse Cristo que você precisa? Você quer um Cristo melhor do que este? O desejado de todas as nações. Ser cristão, meu irmão, não é ter uma religião. Mas como assim, pastor? É isso mesmo. Ser cristão não é ter uma religião. Ser cristão significa possuir um amigo, possuir Jesus, o Cristo. O cristianismo diz assim: aqui está um amigo, abra o coração para ele, porque ele pode fazer por você, ele pode fazer em você, e ele pode fazer com você algo que está além de você. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eu quero entrar, mas você tem que abrir a porta. A Melanie abriu a porta do seu coração para que Jesus entre e faça morada nela. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Jesus depois, quando com 30 anos, foi batizado, nasceu da água. Primeiro ele nasceu do Espírito, no ventre materno. Depois ele nasceu da água. Exemplo nosso. Hoje a Melanie vai nascer da água e do Espírito. E quando nós nascemos da água e do Espírito, o Espírito Santo passa a viver em nós. E nós nos tornamos participantes da natureza divina. Você não é Deus, mas você se torna participante da natureza de Deus, porque o Espírito Santo passa a viver em você. Você crê nisso? Você quer isso? O Espírito Santo quer viver em você. Bendito seja Deus por esse presente que Deus nos dá, pelo privilégio de nascer da água e do Espírito, e também ser batizado pelo Espírito Santo. Amém? Amém.